Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Retomando, nós estamos tratando de competência dos entes federados, o segundo tópico aqui do direito constitucional, que reputo importante na nosso atual momento. E nós falamos de técnica de repartição de competências, a repartição horizontal e a repartição vertical. Na repartição horizontal, nós temos, por exemplo, a União com as competências administrativas exclusivas ou exclusivas, previstas no artigo 21. Também da União a competência legislativa, que é considerada privativa, a administrativa é exclusiva e a legislativa privativa. Dentro das competências legislativas, ou seja, dentro das competências privativas, a própria Constituição trouxe, nesse ponto, que a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a este artigo. Portanto, lei complementar poderá autorizar os estados a tratar sobre temas de competência legislativa. E para isso nós temos três requisitos, que é, primeiro requisito, uma lei formal. É preciso uma lei complementar. O segundo requisito são as matérias, tem que ser aquelas matérias da competência privativa legislativa da União. E o terceiro requisito, que é considerado um requisito implícito, é a isonomia, ou seja, a União não pode, de acordo com a doutrina, efetuar uma lei complementar a apenas um estado de uma federação, sem que o mesmo seja feito para outro estado, ou seja, sem que aquela autorização seja concedida a outro estado, ao menos, claro, que exista uma situação especial que justifique a concessão desta questão, né, dessa autorização legislativa perante a União. Portanto, aqui nós trabalhamos com a União e a possibilidade de delegação. Aqui nós temos os estados, que também, dentro da repartição horizontal, possuem competências remanescentes, sempre pensando no predominância de interesse regional, e a competência aqui remanescente ou residual. E os municípios, nós temos os municípios também como entes de participação na repartição horizontal. Os municípios, no artigo 30, inciso 1º, é expresso sobre a legislação, sobre a competência para legislar sobre interesse local, novamente, princípio da predominância do interesse, isso na competência legislativa. E no inciso 3, ao 9º, competência administrativa. E o Distrito Federal, sempre lembrando que o Distrito Federal engloba os estados e os municípios nas suas competências para legislar. Nós falamos agora da repartição da repartição horizontal, e vamos agora para a repartição vertical, que é a oriunda do federalismo cooperativo. Na repartição vertical, é imperioso destacar um detalhe, como dito, prova de primeira fase, prova de primeira etapa, muitas vezes os detalhes
são que nos escapam de alguma questão, de alguma alternativa. Neste ponto, na repartição vertical de competências, nós temos a competência comum ou administrativa, e na competência comum administrativa nós temos todos os entes, incluído o município, portanto, União, Estado, Município e Distrito Federal. Por exemplo, não vou trazer todos os incisos, mas é imprescindível a leitura dos incisos para até saber a diferença entre a competência administrativa e legislativa, embora já adianto que muitas vezes a competência legislativa e administrativa estão conexas. Há uma competência para legislar e uma competência administrativa para tratar sobre aquele tema. Mas, por exemplo, na competência comum nós temos cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Essa expressão, inclusive, eu já adianto, na eventual segunda fase, é melhor colocar pessoas com deficiência, em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas, enfim, é o que está previsto na Constituição e, neste ponto, as competências comuns administrativas é importante sempre ter em mente que o município também está incluído. Veja, na competência concorrente ou legislativa, o município não está incluído no artigo 24. Aqui apenas nós temos a União, o Estado e o Distrito Federal. E o exemplo é legislar sobre responsabilidade por dano. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Por que o município não está inserido no artigo 24? Porque ele está já no artigo 30, como uma competência legislativa concorrente suplementar. Suplementar, novamente, também com base na predominância de interesses. Então, os municípios, neste caso, possuem no artigo 30, inciso 2, dentro da repartição vertical, a competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Portanto, novamente eu vou repetir que nós temos essa distinção, primeiro, administrativa, município está incluído, e segundo, aqui na competência legislativa do artigo 24 não há previsão expressa do município. Passamos ao próximo ponto, que está relacionado ao primeiro tópico lá que nós trabalhamos, da saúde, e agora a competência. Existe muita discussão no debate acadêmico a respeito das medidas que os entes federativos, especialmente estados e municípios, utilizam para o combate à pandemia, para o combate à Covid-19. Isso traz discussões a respeito da legitimidade de certas medidas restritivas, especialmente a liberdade de ir e vir, em relação aos estados e municípios da União. É importante, academicamente, conhecer essas discussões, mas, para uma prova de primeira etapa, é importante ter em mente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sabe-se que há críticas a respeito de certas medidas muito restritivas realizadas pelos estados, principalmente, por exemplo, o estado de Minas Gerais, com a onda roxa, mas, para a primeira etapa, repito, é importante ter em mente o artigo que trata, por exemplo, do estado de sítio, estado de defesa, e também a jurisprudência, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque é aqui que o examinador pode retirar a questão. É aqui que certamente ele retirará alguma questão a respeito desse ponto. Porque aqui não há discussão, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui não há, portanto, uma maior margem para eventual anulação. E em prova de assertiva, muitas vezes é necessário copiar um trecho de um julgado ou copiar um trecho de lei para evitar eventual polêmica e eventual anulação da questão. Pois bem, neste caso, nós temos
a decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a competência concorrente de estados, Distrito Federal, municípios e a União no combate à Covid-19. E pode até destacar que aqui o Supremo disse competência concorrente. Veja, e eu acabei de dizer que na Constituição nós temos a União, os estados e o Distrito Federal nas competências concorrentes. Mas o Supremo afirmou a competência concorrente, estados e Distrito Federal. Então, se tiver na prova competência concorrente, por mais que tecnicamente isso seria competência comum para a questão não legislativa, mas administrativa, é importante destacar que no Supremo está expressamente previsto concorrente, portanto, a assertiva continuaria correta. Pois bem, veja, vamos ver a ementa do julgado em questão. Referendo em medida cautelar em ação direta de constitucionalidade, direito constitucional, direito à saúde, emergência sanitária e internacional. Lei 13.979, lei também muito importante para o concurso. Há diversos artigos que podem ser cobrados. Competência dos entes federados para legislar concorrente e adotar medidas sanitárias, administrativa, do combate à epidemia internacional. Hierarquia do Sistema Único de Saúde, competência comum, medida cautelar parcialmente deferida. E vou além, pela importância do julgado, para ler aqui, pelo menos a primeira parte. O material estará disponível, mas veja bem, a emergência internacional reconhecida pela OMS não implica nem muito menos autoriza a outorga. Não implica nem autoriza a outorga de discricionalidade sem controle ou sem contrapesos. Aqui lembrando do checks and balances, freios e contrapesos, típicos do Estado democrático. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. Eu vou ajustar aqui o slide depois para enviar para vocês, que é na cópia, quando foi a cópia, de forma eficiente. O Estado democrático implica no direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante as emergências, quando são obrigados a justificar a ideia de fundamentação. O exercício da competência constitucional para ações na área de saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, ser observados primeiro pelas autoridades políticas. Caso esses agentes devam sempre justificar, novamente, é à luz delas que o controle também deve ser realizado, o exercício pelos mais poderes tem lugar. O pior erro é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo artigo 23. Portanto, está aqui um recado. A omissão, inclusive a omissão de agentes públicos, pode caracterizar ato de improbidade administrativa em alguns casos. É grave que, sob o manto da competência exclusiva, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que estados e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas. O Estado garantidor não é apenas a União. Os direitos mentais, como garantidor, não apenas a União, os estados e municípios e também a própria população. A diretriz constitucional de hierarquização, constante no artigo 198, não significou hierarquização entre os entes. Não há nenhuma forma de hierarquização entre o ente. A União não é hierarquicamente superior ao Estado, nem o Estado ao município. Mas um comando único dentro de cada um deles. Mas atento. Depois deem uma olhada ao artigo 198. A leitura do artigo 198 também é importante para a primeira etapa. É preciso ler as normas que integram a União, a Lei 13.979, como decorrendo da competência própria para a União para legislar sobre vigilância. Veja que, neste caso, a própria União legislou, o Congresso Nacional legislou a respeito das medidas de combate à pandemia. E na própria lei autorizou os estados a adotarem certas medidas. Veja, o exercício da competência da União em nenhum momento diminui a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços de saúde. Nem poderia. Afinal, a diretriz constitucional é municipalizar esses serviços. Sempre. Educação, saúde. A ideia é municipalizar, pois até mesmo os indivíduos que estão ali, a rede de saúde, toda a secretaria de saúde, principalmente em casos mais urgentes,
e casos que demandam uma atuação mais rápida, mais célere, sempre a ideia é municipalizar os serviços. Na educação, apenas a título de complementação, a educação infantil é municipalizada. Existe a diferença entre as competências entre os entes, trazendo o município também com um papel fundamental neste ponto. Seguindo, o direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados-partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar das doenças epidêmicas, e os entes públicos devem aderir às diretrizes da OMS, não apenas por eles serem obrigatórias, pelo artigo 22, mas, sobretudo, porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia. Aqui é a justificativa científica, a racionalidade científica trazida pelo Supremo. Como a finalidade dos entes é comum, novamente, sempre lembrando da competência, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde. É mais ou menos a ideia de indúbio pró-saúde. A decisão do Supremo é amparada pelas evidências científicas. Sempre evidências científicas nas recomendações da OMS. Medida cautelar parcialmente deferida, concedida para dar interpretação conforme a Constituição do artigo 3º, parágrafo 9º, a fim de explicitar que preservar a atribuição de cada esfera nos termos do inciso 1º, a República poderá dispor mediante decreto sobre serviços públicos e atividades essenciais. Portanto, aqui o STF basicamente reconheceu a competência concorrente de Estados, Distrito Federal, municípios e União no combate à Covid-19. Saliento novamente a importância da leitura do artigo 198, que trata também sobre o direito à saúde, e também, em razão da polêmica, a leitura atenta, principalmente às hipóteses em que o estado de sítio pode ser decretado, o presidente solicitando ao Congresso Nacional, e as eventuais restrições lá previstas constitucionalmente.